Boa tarde, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que assumo aqui este púlpito. Certamente o faço em nome do nosso Senhor Jesus. Mas eu queria, antes de ler, antes de qualquer comentário ou reflexão, fazer uma pergunta para você. E a pergunta, ela é desconfortável. A minha pergunta é: como é que você responde às más notícias da vida? Como é que de verdade o seu coração responde aquelas situações imprevistas que ocorrem e que eram as últimas que você gostaria que acontecesse? Como é que você fica? Como é que você fica quando há talvez uma perda de algo que era a última coisa que você gostaria de perder? Mas não é só isso. Como você fica? Como o seu coração responde quando aquilo que você mais almejava, mais gostaria, não acontece? Como fica o seu coração? Fala a verdade para mim. Uma coisa é você ouvir os noticiários de que uma crise adentrou o nosso país e de que talvez muitos negócios esfriaram, muitas pessoas perderam o emprego. Outra coisa muito diferente é quando bate na porta da tua casa e é você que perde o emprego. Vemos noticiários e vimos e acompanhamos o terror da Zika, seus efeitos maléficos, notadamente no nascimento das crianças, e tudo isso nos assustou a todos. Mas e quando bate na porta da sua casa e é o seu filho que está com uma doença gravíssima? Como é que você fica? Os noticiários atualmente falam de febre amarela no país, dezenas de pessoas já morreram. Mas e se alguém precioso, caro e próximo a você? Como é que o seu coração responde diante das grandes amarguras da vida? A minha pergunta gera algumas reflexões. A primeira é: qual é a pessoa ou a coisa que mais lhe destruiria se você a perdesse? Qual é? Fato é que nessa tarde eu quero conversar com os irmãos a respeito de uma história de uma pessoa que passo após passo recebe as piores notícias das mais diversas situações da vida. E nós veremos como é que o seu coração respondeu. Na verdade, eu tenho aqui uma intenção que pode não ser sábia. Acho que vou falar num livro inteiro das Escrituras. Mas é bom que nós estamos no primeiro culto e ele tem que encerrar de qualquer jeito, então eu vou ter que encerrar. Queridos, eu quero contar a história de uma mulher que morava com a sua família na sua nação. Ali ela tinha a sua parentela, ali ela tinha os seus amigos, ali ela tinha a sua família, marido, filhos. Mas de repente uma primeira e terrível notícia aportou naquele lugar. Uma grande e grave crise econômica. O país foi à bancarrota. A Bíblia descreve o cenário daquela situação como sendo um cenário de fome. Aquela família se vê encurralada pela crise que bateu dentro da própria casa, e eles não têm o que comer.
E nós lemos a narrativa de uma família que bate a poeira do pé no lugar onde nasceu, no lugar onde tem os vínculos, no lugar onde tem a sua casa, mas por falta de comida, eles abandonam, deixam tudo para trás e seguem para uma terra distante. Uma grave crise econômica bateu na porta na família de Elimeleque, esposo de Noemi, pais de Malom e Quilion. Eles abandonam o país. E talvez uma das graves dores que nós temos é quando nós saímos da nossa zona de conforto e perdemos nossos amigos, e perdemos nossa vizinhança, e perdemos o contato com os nossos parentes, e perdemos por quê? Porque uma crise se instalou, a fome tomou conta, não tem com que comprar o pão. Esse foi o primeiro capítulo da história dessa família. Eles saem. A Bíblia diz que eles vão para uma terra distante, uma terra estrangeira, a terra de Moabe. Lá eles chegam. E a Bíblia nos demonstra que então eles começam a trabalhar. E parece que de alguma forma as coisas estão indo bem. Eles se estabelecem naquela nova nação e pelo menos eles estão vivos e têm com o que comer. Mas algo acontece. Aquela família que vai no momento decisão difícil do pai da família, de Elimeleque, eles são tomados por uma das graves notícias que nenhum de nós está preparado para receber. O pai daquela família, Elimeleque, aquele que sai com a esposa e com os filhos para tentar a sorte no novo lugar, ele morre. Ele morre. E agora Noemi é uma viúva numa terra estrangeira com os seus filhos. E os seus filhos se casam com duas moabitas. E o texto diz que passa-se o tempo e parece que uma das piores e mais graves notícias, talvez mais do que uma grave crise econômica que bate às portas de casa, talvez igual ou maior do que a tragédia de receber a notícia da morte do próprio cônjuge. O texto sagrado diz que Noemi então agora recebe a trágica notícia de que os seus filhos morreram. Os seus filhos morreram. Os dois. Não é natural enterrar os filhos. Talvez de fato seja das dores mais difíceis para se lidar. Essa relação de quem perde os filhos é um negócio tão doloroso que até nós não temos um nome para dar para aquele que perde os filhos. Se perde o marido, fica viúva. Os filhos que perdem os pais ficam órfãos. Mas quando se perde um filho, nem nome tem, não é natural. Essa mulher que receberam a notícia da grave crise econômica, essa mulher que teve que mudar para uma terra longínqua, perdendo os seus vínculos de amizade, os seus vínculos de parentesco, essa mulher que perde o marido e fica viúva, ela agora perde os filhos, e essa mulher é tomada de dor, e a única coisa que lhe sobra são duas noras. Duas noras. Porque na terra estrangeira, na terra de Moabe, o texto demonstra que ela não tem mais nada. A situação é muito dolorosa. Nós estamos diante de um cenário de alguém que perdeu tudo nas esferas materiais, nas esferas relacionais. E ela então toma uma decisão: eu vou voltar para a minha terra. Porque essa mulher, preste atenção, volta comigo lá naquele momento histórico. Ninguém tem angústia com reforma da Previdência, porque não tem Previdência. Uma mulher, ela tem segurança na casa dos pais. Os pais delas há muito já morreram. Então na casa do marido, o seu marido morreu. Ou então serão os filhos que vão sustentá-la, os seus filhos morreram. Só que ela não guardou relacionamento nem com a sua parentela, nem com a sua amizade. Ela se tornou uma estrangeira desterrada, e agora, mais de uma década depois, ela volta, como diria a expressão, com uma mão na frente e a outra atrás, com as marcas da dor,
no seu semblante. Sabe por que eu digo que com as marcas da dor no seu semblante? Porque o capítulo 1 vai dizer que quando Ruth aporta na cidade, na entrada da cidade de Belém, aquelas que foram suas amigas, aquelas que foram suas conhecidas, que caminharam juntas, elas têm dúvida se é Ruth ou se é Noemi ou não. Elas ficam, será que é Noemi? Parece que as marcas do tempo já lhe roubaram aquela vivacidade ou aquele semblante com o qual era conhecido. Uma mulher, a crise financeira, a crise de romper as amizades e o parentesco, e os vínculos de proximidade de parentesco, a crise de se tornar uma viúva, a crise de perder os filhos, a crise de ficar sem nada, a crise de perder a beleza, a crise de perder o vigor, a crise de voltar com vergonha. Sabem o que é que isso desencadeou no coração dela? Vamos ler. Abram suas Bíblias no livro de Ruth. Ruth é um pequeno livro que está entre Juízes e Samuel. Abram lá em Ruth no capítulo 1. Ruth no capítulo 1, versículo 19. Quero ler com vocês essa narrativa do retorno de Noemi à sua terra natal, completamente ferida, estraçalhada pelas imprevisibilidades da vida que bateram à sua porta. Ruth capítulo 1, a partir do verso 19 diz assim: então ambas se foram, e ambas aqui é Noemi e Ruth. Nós vamos falar disso mais adiante. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Voltem comigo só para confirmar esse ponto que descortina para nós o coração de alguém estraçalhado pelas más notícias da vida. No versículo 13, na parte B, a partir da expressão não, versículo 13, a partir dessa expressãozinha não, vocês podem acompanhar aí comigo. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Até aqui. Se Noemi estivesse aqui sentada, ela responderia aquela minha primeira indagação. Como é que o seu coração responde às más notícias da vida? Aquelas perdas mais preciosas que não têm retorno. Aqueles rompimentos, aqueles cisalhamentos que você sabe que não tem restauração. Aqueles traumas, traições, abusos, aquelas crises, quer sejam materiais, financeiras, quer sejam emocionais. Como é que você responde? Talvez Noemi estivesse sentada aqui, levantaria a mão e falaria, o meu coração fica amargo. E o meu desejo é mudar até o meu nome. Não me chame mais de fulano de tal, me chame de amargura em pessoa. É o que Noemi faz. É o que Noemi faz. Essa semana,
Um colega ligou, falava comigo ao telefone e outras coisas, e de repente ele disse: Roberto, você tem alguma sugestão de como eu conversar com um cunhado meu? Ele diz que agora é ateu. Eu falei: rapaz, por que você diz que ele diz que agora é ateu? Porque ele enterrou seus 2 filhos, um de acidente e outro uma doença muito grave. E ele diz que ele agora é ateu. O que você diz para alguém como Noemi? Para alguém cujo coração foi atingido por um fuzil que explodiu dentro das suas entranhas, as últimas notícias que você gostaria de receber: uma quebra, foi a bancarrota, falência decretada, ou perdeu-se, o casamento se esfacelou, houve o divórcio, abandono, não tem solução, enterrei o próprio filho, os pais me abandonaram, morreram, perdas, afins. O que você fala? Noemi, com a mão levantada, mostraria para nós que diante das más notícias da vida, não são apenas as perdas materiais ou relacionais. Uma das graves e difíceis dores que nós podemos carregar diante das más notícias é uma grave crise espiritual. Uma crise espiritual. Para mim, quando eu leio a narrativa do coração de Noemi, eu leio a narrativa de alguém que entrou numa crise espiritual. Noemi não chega a dizer que Deus não existe. Ela não sucumbe à tentação de rasgar para lá. Mas ela comete um outro erro tão trágico quanto. A concatenação de más notícias na sua história faz com que ela conclua que Deus é o seu inimigo. Deus existe, mas Ele age contra mim. No texto que nós lemos, nós vemos isso com uma clareza solar. Me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Meus irmãos, aqui é um primeiro ponto que eu preciso parar para conversar com os irmãos. Eu não posso fugir da realidade de que lidar com as más notícias da vida é muito difícil, eu sei. Mas potencialmente maior é quando nós entramos nessa crise espiritual, de acharmos que Deus é contra nós. E é porque é Deus que é contra nós, que aquela doença está lá em casa. E é porque Deus é contra nós, que houve aquela grande crise no relacionamento com os pais. É porque Deus é contra nós, que aqueles filhos tão queridos não vieram. Ou é porque Deus é contra nós, que eles vieram e foram levados e tivemos que enterrá-los. Ou é porque Deus é contra nós, que eu perdi o meu emprego e nenhuma porta se abre. Ou porque Deus é contra nós, que eu só tenho amargura no coração. Acho que se há uma cilada do inimigo que atingiria com potencial desastroso a vida de cada um de nós, é se ele nos convencesse de que Deus é nosso inimigo. E eu preciso aqui exortar os irmãos. Certa feita eu ouvia um missionário, teólogo, pastor, gente com conhecimento catedrático, e numa roda, falando sobre os diversos aspectos escriturísticos, um negócio muito especial, e de repente ele para e diz assim: queridos, mas posso ser honesto com vocês, nos momentos mais sensíveis da vida, 2 únicas grandes verdades precisam estar firmes e não serem esquecidas jamais. E aí naquele momento eu particularmente parei tudo, eu falei: agora eu anoto, são 2 grandes verdades, daqui eu não vou esquecer jamais. E ele dizia: nós não podemos esquecer, Deus é soberano e Ele nos ama. Deus não perdeu o controle. Mas e essa fome? Deus não perdeu o controle. Mas e a viuvez? Deus não perdeu o controle. Mas e enterrar os meus filhos? Deus não perdeu o controle. Mas e a minha beleza? E o meu vigor? E a minha saúde?
Deus é soberano. Então, se Ele é soberano, Ele é contra mim. Deus nos ama, queridos. Não se esqueçam disso. E o livro de Ruth é escrito para mim e para você, para dizer, sabe o quê? Que gente assim, que está maltratada pelas más notícias da vida, ou que está paralisado pelas complicações e vicissitudes que lhe acometeram, gente assim precisa de uma coisa só: precisa de um resgatador. O texto vai revelar que o que gente assim precisa é de alguém que o resgate das profundezas da dor. É isso. O livro de Ruth revela para mim e para você que na condição mais atroz, aonde nos encontrarmos, o que nós mais precisamos é de um resgatador. A primeira figura de resgatador que o livro de Ruth nos revela é Ruth. Prestem atenção. Noemi vai voltar para sua terra. E então as suas noras, que agora também são viúvas, e que agora estão também em situação lastimável, elas ficam numa situação muito difícil, porque elas sabem que Noemi não tem esperança. Ela não tem uma família dos pais para voltar, ela não tem uma família do marido para estar, não tem uma família dos filhos, ela não consegue trabalhar, e nem casamento ela arruma também. Então as noras falam, Noemi, a gente volta com você, porque a gente garra junto lá e alguma coisa dá certo. Mas Noemi conversa com as duas uma grande verdade. Noemi está em Moabe, está com as duas moabitas, e o argumento de Noemi é perfeito. Ela diz: minhas filhas, eu vou só, fiquem aqui vocês têm a casa dos pais de vocês, vão para lá, vocês têm sustento. E outra, vocês são novas e bonitas, têm esperança de casamento, e vocês casam de novo, e vocês vivam a vida. Eu não caso mais, e se eu casasse, e se eu tivesse um filho, não dava para vocês esperarem para que ele pudesse vir a cuidar da gente. Não tem solução, fiquem. E a Bíblia diz que aquelas noras escutam, e Orfa, ela chora muito, e ela diz: Noemi, você tem razão. Aqui pelo menos temos a casa dos meus pais, e é isso. E então Ruth se levanta, um daqueles textos tão conhecidos, né, lido até muitas vezes em casamento. Ruth é nora, mas agora ela é viúva, e ela está na sua terra dizendo: aonde quer que fores, Noemi, eu irei contigo. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Texto lindo, lido muitas vezes em casamento. A única curiosidade que eu tenho é que normalmente para aqui, nos votos, nas falas, mas o restante é que é aliança. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu também serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, sem necessidade, sem vínculo que sustente, ela se levanta dizendo: eu vou com você, Noemi, eu te amparo, Noemi, eu caminho com você, eu caminharei contigo, e o seu Deus será o meu Deus. E é muito interessante, queridos, e estudando esse texto, estudando com um teólogo que tenho aprendido muito, o pastor Tim Keller, ele chama atenção, não sei se você ainda está com a sua Bíblia aberta, quando ela faz essa aliança na presença do Senhor, ela diz: faça-me o Senhor, no versículo 17, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. A palavra Senhor aí, por curiosidade, acredito que na Bíblia dos irmãos vai estar em caixa alta.
Senhor em caixa alta, porque aqui ela não está usando a palavra genérica para deuses, aqui ela está usando o nome próprio do Deus que se revela a Moisés, dizendo: diga que o Eu Sou te enviou, Yahweh, o Javé, o Jeová. Ruth conheceu o Senhor, Ruth se curvou ao Senhor verdadeiro, Deus de Israel. Ela faz uma aliança de sofrer o dano por amor a Noemi. Agora preste atenção, Ruth assume uma postura que é esquisita para nós, porque ela está indo para uma terra que não aceita estrangeiros. Israel é assim. Se você ler Deuteronômio 23, lá vai dizer que na Assembleia dos Santos em Israel não entra moabitas, e ela é moabita, está indo para lá. Só que tem mais, o povo de Israel também não casa, via de regra, fora do parentesco, e ela está indo para lá, então não tem esperança de casamento, como estrangeira. Mas Ruth conheceu um Deus que lhe fortalece, lhe capacita a sofrer o dano para trazer esperança para quem só tem amargura na alma. E querem saber qual que é a fonte do resgatador, para que ele esteja pronto e preparado a sofrer o dano em benefício daquele outro que está sem esperança? A fonte do resgatador é o amor. Abram lá em Ruth no capítulo 4. Vejam que coisa fortíssima. Ruth capítulo 4, o versículo 15, a parte B, diz assim: pois tua nora, que o quê? A turma não encontrou, eu vou dar mais tempo. Ruth 4, versículo 15. Na parte B, está falando da nora. Pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que? Uau! Preste atenção. O texto revela que há uma fonte na figura do resgatador, que é o amor. E é um amor tal que é melhor do que os melhores sonhos de Noemi. Qual é a amargura que Noemi tem? Ela perdeu tudo, queridos. Ela enterrou os filhos. O que você pode dizer para alguém que perde filhos? Gente assim precisa de um resgatador, que tenha um amor tal, que é mais valoroso do que 7 filhos. E 7 aqui demonstra a perfeição daquilo que seria uma família nessa sociedade. Ruth assume para Noemi a figura de um resgatador, que deixa sua zona de conforto e vai para uma onde não é nada, mas vai por amor, para que ao sofrer as penúrias, traga esperança àquele que já esperança nenhuma tem, e o faz com base em um único alicerce, o amor, que é um amor pelo resgatador mais forte, melhor do que quaisquer dos seus sonhos que não teve, ou do que quaisquer das suas realidades que lhe foram tiradas. Olhem para mim. Que figura é essa? Que deixa o seu lugar, onde tem estabilidade, condições, onde tem nome, mas deixa, e vai para uma terra distante, onde não é nada, onde é perseguido, mas faz isso por amor a outro, que se não fosse por essa atitude, não teria esperança, não teria escape. Que figura é essa? Que sofre o dano para que outro possa viver
e com esperança. Essa é a figura do resgatador. E eu sei que alguns estão se lembrando de alguém. Mas vamos seguir. O texto revela que a situação não foi fácil. Ruth, quando chega em Israel, sabe o que ela vai fazer? Elas não têm o que comer, gente. Ela vai para as fazendas, e à medida que as pessoas colhem as espigas, havia uma lei em Israel, e a Bíblia descreve. Depois que as pessoas colhiam as espigas que caíssem no chão, os segadores não poderiam abaixar para apanhar. Ficaria ali para que aquelas pessoas que não tivessem condições pudessem vir e pegar as espigas que caíram. E então, Ruth vai fazer isso. Ela sai como alguém que não tem emprego, como alguém que não tem estrutura. Nós vemos isso, capítulo 2 de Ruth. Olha ali comigo, capítulo 2 de Ruth. O versículo 2 diz assim: Ruth a Moabita disse a Noemi, elas já estão em Belém: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. A Noemi lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Olha que linda essa expressão. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Até aqui. Queridos, eu agora quero tratar com vocês de uma outra figura muito especial no livro de Ruth, que é o resgatador. Veja que na providência divina, Ruth chega com Noemi. De fato, elas estão com a mão na frente e outra atrás. Ela precisa ir às fazendas. Ela precisa ver se deixam cair algumas espigas para ver se ela colhe e volta para fazer, quem sabe, ali algum mingau e elas poderem se alimentar. Diz o texto que por casualidade ela cai na fazenda de Boaz. E o texto continua dizendo que também por casualidade, naquele dia, Boaz, que estava na cidade, foi ao campo. E também ele, conversando com os seus trabalhadores, ele olha lá atrás e ele vê uma moça colhendo. E ele então resolve perguntar quem é. E a trama que o texto sagrado discorre, ela é tão especial. Eu tenho certeza que vocês vão ler o livro de Ruth essa semana, porque é legal demais. Porque quando ele pergunta e ele fica sabendo que é uma estrangeira, acontece um negócio interessante. Ele manda trazê-la e ele diz: vou cuidar de você. Você vai ficar com as minhas servas, pode tomar água, comer aqui com elas. Você pode pegar espiga, não é só do que cai não, do que já está no balaio também. Pode ficar. E ela assusta, porque ela não merece aquilo. Você está em Ruth 2? Vejam que coisa interessante. Versículo 10. Então... Versículo 10 do capítulo 2. Então, ela inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela sabia que era mal vista. Agora veja que interessante, versículo 13. Disse assim, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Veja que coisa maravilhosa. Novamente, o texto sagrado está pegando gente sem esperança. Gente que já entregou os pontos, está vivendo as lutas da crise, das perdas. Não tem emprego, não tem marido, não tem sustento, mas não tem esperança. É estrangeira, é diminuída, é rechaçada, é um fora da fila. De repente, aparece uma figura que age com misericórdia, que age com bondade, que traz para perto, que diz: pode colher conosco, pode ficar aqui. E ela assusta. É tão interessante o final dessa cena. Ela volta para casa com um balaio cheio. E quando ela chega, Noemi olha para ela e fala assim: oxe, e tu é trator? É trator. Ela disse: ué, e que é isso, minha sogra? Olha o que aconteceu, eu vou te contar. Um rapaz, ele resolveu me dar tudo isso daqui. E Noemi diz: e como é o nome dele? E ela fala: é Boaz. Então Noemi
solta a expressão de quem não tem estruturas e circunstâncias que possam trazer qualquer solução. Ela diz: Ele é nosso resgatador. A figura do resgatador no Velho Testamento, na figura do povo de Israel, tem a ver com a chamada lei do levirato. A minha intenção aqui não é ensinar ninguém sobre regras do povo de Israel, mas se ficasse uma viúva, então um parente do falecido, ele deveria resgatá-la em dois aspectos. Normalmente a gente só conhece um, que é aquele de ter que se casar com aquela que ficara viúva, para poder suscitar descendência àquele que morreu. Mas não é só isso. Quando você lê Deuteronômio 25, você aprende que esse resgate passa por comprar tudo aquilo que foi perdido por aquela família, resgatando os bens materiais para que sejam entregues e dados àquela família. E acontece uma trama, acontece uma história, é muito interessante, a conversa da sogra com a nora, os caminhos dela com Boaz, e vocês vão ler Ruth durante a semana, eu sei. Que de repente, acontece algo fantástico. Boaz se levanta, no capítulo 4, com a seguinte estrutura. Veja no capítulo 4. A partir do versículo 9, diz assim o texto sagrado, Ruth 4, a partir do 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Eu talvez tenha lido e você não tenha entendido. Boaz chama todos os anciãos para serem testemunhas e diz: eu vou pagar toda a dívida dessa família. Eu vou recomprar tudo que fora de Elimeleque, Malom e Quilion. Mas eu vou tomar Ruth como a minha esposa. Mas é para suscitar filhos a Malom, suscitar filhos a Noemi. Como assim? Boaz, ele tem que pagar o preço por uma dívida que era da outra família. E ele se casa com Ruth, para que essa vida de Ruth, da sua família via Noemi, não seja exterminada. Mas não é só isso. Ele casa com Ruth, e ele era um homem de posses, e quando ele casa com Ruth, o que acontece? Ruth agora, ela é dona de tudo com Boaz. A estrutura do resgate que nós estamos vendo aqui é uma estrutura que salta aos olhos. Ele paga um débito que não é dele, para dar a Noemi aquilo que ela mesma tinha perdido. E ele se casa com Ruth, para que seja suscitada uma descendência e uma preservação daqueles para quem ele pagou o preço. Mas ele não só faz isso, ele os traz para dentro da sua família, para que agora eles vivam como uma só unidade. E o texto termina dizendo, no versículo 13 do capítulo 4: assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, lembra das mulheres? Lembra das mulheres? Quando Noemi estava chegando, que o texto diz que as mulheres se comoveram. Nós, olha Noemi, nós, a mulher está só. E
elas disseram, será que ela mesmo? Perdeu tudo, ô dó. O texto termina dizendo, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Que seja-lhe afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pôs no regaço, entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu o quê? A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, o pai de Davi. Queridos, nesses minutos finais que eu tenho, se eu puder de alguma forma capturar a atenção dos irmãos, eu faria. Porque o texto revela para nós uma mulher sem esperança, porque simplesmente ela perdeu tudo e todos. Uma mulher que ela não tem direitos próprios a exigir de quem quer que seja. Mas termina o texto completamente restaurada. O que aconteceu? Uma figura perpassa todo o texto, é a figura do resgatador. Quem é o resgatador? Eu lhes refresco a memória. O resgatador é quem deixa o seu lugar e vem para onde ele é rechaçado, onde ele é mal visto, mas vem por amor, para que você tenha esperança. E vem para que você não seja exterminado e para que você não seja aniquilado. Vem para lhe trazer esperança e para lhe manter. Mas quem é o resgatador? O resgatador é aquele que se levanta e vai atrás dos seus débitos e paga os seus débitos. Mas não apenas paga os seus débitos, ele lhe dá um novo nome, que está acima de todo e qualquer nome. Mas não apenas isso, o resgatador, ele te pega e te coloca dentro da família dele, para que agora tudo que é dele seja dado a você. Não só os seus débitos são pagos, como você é creditado em tudo aquilo que é do resgatador, para que você tenha vida, esperança, para que você tenha nome, mesmo quando você não tinha nenhuma estrutura, nenhum direito, nenhuns méritos. Prestem atenção no que eu vou falar. O livro de Ruth não é sobre Noemi, não é sobre Ruth, não é sobre Boaz, é sobre Jesus. Se lermos o Velho Testamento apenas na perspectiva de historinhas que nós contamos na escola dominical, nós perderemos a beleza de uma história que é escrita por quem conhece a eternidade, que vai revelando para o povo aquilo que vai chegar no clímax da história de Deus, que é a vinda de Jesus. E o livro de Ruth é escrito para mim e para você, para dizer que situações adversas virão, dores terríveis surgirão, perdas catastróficas haverá. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um resgatador. Queridos, olhem para mim. Ele veio, o nome dele é Jesus. Ele deixou o seu trono de glória e veio para uma terra como estrangeiro. Aqui não creram nele, cuspiram nele, o traspassaram. Mas ele veio para pagar os débitos que eram os seus e os meus. E quando ele chega ali naquela cruz, que a Bíblia diz que o nosso escrito de dívida, que constava de ordenanças, foi encravado ali na cruz, Jesus está pagando o preço da dívida que nós construímos ao longo da nossa história, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e essa dívida nos paralisava, não permitia um passo. Jesus vem para pagar, mas ele não faz só isso.
Ele vem para nos atrair para a família dele. E não é por outro motivo que a metáfora do Novo Testamento sobre Jesus e a igreja é o casamento. É como se ele, nessa metáfora do casamento, nos unisse a ele, para que a justiça dele, a sua riqueza, tudo aquilo que são os méritos de Cristo, fossem atribuídos a nós, para que nenhuma má notícia pudesse agora amargar o nosso coração, nenhuma tragédia, nenhum sufoco, nenhuma angústia, nenhuma traição, nenhuma perda, nada pudesse roubar aquilo que o resgatador lhe dá. Isso foi dado a nós na cruz. E quando nós encontramos o real resgatador, nós terminamos o texto da nossa história, como Noemi termina o dela. Com uma certa cura espiritual. Nós vamos olhar para a história. E talvez a gente nunca vai entender por que que houve aquela tragédia com os nossos pais, por que aquele acidente terrível aconteceu. Talvez nós não vamos saber por que morreu Elimeleque, Malom e Quilion. Mas nós experimentaremos o amor, que é o fundamento do resgatador. Teve que enterrar seus filhos. O amor do resgatador é melhor do que 7 filhos. Foi o emprego que perdeu. O amor do resgatador te é melhor do que 7 empregos. É o cônjuge que abandonou. As amizades. O amor do resgatador, ele é pelo menos 7 vezes maior do que tudo aquilo que eventualmente você tenha perdido. O livro de Ruth é para gente que aqui respondeu aquela minha pergunta lá no coração, dizendo: eu tenho amargura no coração. Eu, como Noemi, mudaria o meu nome. Tragédia ambulante, tristeza da alma, marcha ré do dia. Eu queria dizer a você que a única esperança que você tem não é arrumar um novo casamento, quem sabe ter um novo filho, arrumar um novo emprego. E Deus pode fazer todas essas coisas, mas a única esperança que você tem é ser encontrado pelo amor do resgatador, que sofre o dano para te dar esperança, que paga as dívidas para que você tenha um nome, que te atrai à família dele para que você seja justo e seja aceito diante do Pai por toda a eternidade. Vá a Jesus, querido. Só Ele cura o coração. Só Ele resgata a alma. Quero terminar dizendo algumas curiosidades. Quem é esse filho de Ruth? A moabita, a estrangeira. É Obed. Ele é o avô do rei Davi. E quem é o filho de Davi? É Jesus. Essa história que revela para nós a necessidade que temos de um resgatador, ela é orquestrada e pintada por Deus para dali sair a genealogia da qual viria o nosso Salvador. E sabe o que me chama a atenção? Quando você lê a genealogia lá em Mateus, apenas 4 mulheres são citadas. 4 mulheres são citadas. É lógico que cada um daqueles tinha sua mãe, mas 4 mulheres apenas são citadas. A primeira é Tamar. Tamar é cananeia. Ela não é do povo de Israel. Tamar se finge de prostituta. Ela engana o seu sogro. Ela está lá. Mas está lá também Raabe. Sabe quem é Raabe? Raabe não é do povo de Israel. Raabe era prostituta em Jericó. Raabe foi resgatada daquela vida. Entrou na genealogia de Jesus. Sabe qual é a terceira mulher que está lá? É Ruth. É uma estrangeira. Sem esperança.
sem currículo, sem méritos, ela está lá. E a última é Batseba, envolvida no caso de adultério. Talvez porque as Escrituras estejam querendo olhar para nós e dizer que talvez a sua situação seja das mais degradantes possíveis. Talvez você tenha vergonha de criar maiores vínculos porque você tem medo que descubram o que já aconteceu, o que já se passou, da onde você veio, as condições que lhe roubaram qualquer mérito. Talvez você tenha vergonha de mostrar a amargura da sua alma. Eu quero lhe dizer que as Escrituras colocam gente assim, para dizer que é para gente assim que veio o Messias, é para gente assim que tem um resgatador. Ele sofre o dano para te resgatar, ele paga seus débitos, ele limpa a sua história, ele te dá um novo nome, porque assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele nos transporta, saímos do reino das trevas, vamos para o reino da luz. Ele faz isso. E por mais incrível que pareça, se eu perguntar para vocês quem é a sogra de Ruth, talvez todos digam, é Noemi. Verdade. Mas ela casou com Boaz, não casou? Quem que é a mãe de Boaz? A mãe de Boaz é Raabe, a prostituta de Jericó. Talvez Boaz tenha sido trabalhado por Deus ao ter uma mãe que foi uma ex-prostituta, para ser moldado como aquele que teria o caráter de misericórdia e compaixão, para ser o resgatador de Ruth, a Moabita. Sabe, queridos, se Deus manda Jesus para ser o nosso resgatador, quando Ele nos resgata, eu só vejo uma função para nós aqui nesse mundo: é sermos embaixadores de Cristo, como se Ele, por nosso intermédio mesmo, exortasse e amasse. Por que que você, que foi resgatado por Jesus, não assume esse papel? Porque será nos nossos relacionamentos que nós poderemos exatamente amar, porque Ele nos amou primeiro. Por que que os testemunhos que nós damos somos todos daquilo que nós nos damos bem? Por que que os nossos testemunhos não são daquilo que nós perdemos, daquilo que nós nos demos mal, para que o outro tivesse esperança, para que o outro tivesse vez? Porque é isso que o resgate de Jesus faz por nós. E o padrão que Ele deixa é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como Deus em Cristo nos amou. E que amor é esse? É o amor abnegado. Sofra o dano. Somos cheios de direito. Sua família está esfacelando e você diz: vai esfacelar. Por quê? Porque, e aí você fala do outro, porque o outro é e você? Quando é que você vai ter um amor resgatador, em que você sofre o dano, para que haja esperança, para que haja renovo, para que haja restauração? Quando? Queremos viver na expectativa de que nós ganhemos sempre. Fui a um acampamento uma vez, era adolescente. Acampamento às vezes tem essas coisas, né? Assim, não tem prato que dá para todo mundo, então uns comem, depois uns têm que esperar. E eu sei que eu estava na fila e estava acabando os pratos, e eu na fila e acabando os pratos, eu na fila acabando os pratos, eu na fila acabando os pratos. Quando chegou a minha vez, só tinha um prato. Eu disse: louvado seja o Senhor que me ama eternamente, amém. Peguei o prato e me servi. E Deus me deu a oportunidade de sentar exatamente onde eu ficava olhando a fila, onde tinha uma senhora atrás de mim, e mais não sei quantos, esperando que os primeiros que comessem, terminassem, lavassem os seus pratos, enxugassem e trouxessem de volta à mesa. Ruth não faria assim. Boaz não faria assim. Pegaria aquele último prato e diria: é seu, pode servir, eu vou esperar. Melhor é dar que receber, queridos. Mas nós passamos a vida achando que vivemos para o nosso umbigo. Mas quem foi resgatado pelo Senhor Jesus é empoderado
a ser sal e luz por onde conviver. E será ao sofrer o dano, porque você é pleno no Senhor, que você vai se surpreender com quantas pessoas precisando ser resgatadas ao nosso redor. E é o amor que vai ser essa luz e esse sal. Que você que está aqui amargurado encontre o resgatador Jesus. Que você que já foi encontrado por Ele e é pleno, saia para revelar às pessoas que existe um resgatador Jesus, que muda as inclinações do nosso coração. E nós podemos amar na fonte que nos amou primeiro, o nosso Senhor. Vamos orar. Deus querido, a Tua palavra foi lida. Fizemos uma maratona aqui no livro de Ruth. Talvez didaticamente isso nunca é bom, mas eu fico aqui sempre na expectativa de que o Teu Espírito Santo é capaz de em algum momento capturar o coração de alguma pessoa que aqui precisava tremendamente ouvir o Senhor. E se o Senhor falou com alguém, Pai, eu queria pedir que o Senhor faça essa semente germinar, e que o Senhor faça essa semente brotar, crescer e frutificar. E que se a gente aqui, Pai, que tem vivido e cultivado a amargura, que talvez não tenha trocado o nome de maneira exterior, mas que as pessoas que convivem percebem que a pessoa simplesmente está fechada na sua dor, que seja hoje o dia de encontrarem um resgatador, cujo amor é maior do que 7 vezes aquilo que a gente perdeu, ou é maior do que 7 vezes aquilo que a gente tanto queria e que não conquistou. Esse amor é o amor do resgatador, que tem um nome, é Jesus. Leva-nos a Ele, Pai. Ajuda-nos a experimentar esse amor que consola, que só ergue, que firma os pés sobre uma rocha, que põe nos lábios um novo cântico, que muda a nossa história, enxuga as nossas lágrimas, arranque a amargura do coração, inunda-nos com Teu amor. Ó Deus, como precisamos do Senhor Jesus. Seja, Pai, nosso resgatador, porque o Senhor realizou essa obra na cruz, pagando os nossos débitos, acreditando na nossa conta a Tua justiça, nos atraindo a Tua família, fazendo de nós, Pai, parte desse corpo de Cristo que é a igreja. Ó Deus, e há outros aqui, Pai, que reconhecem que não sucumbiram porque foram resgatados por Ti, que reconhecem, Pai, que o que os sustenta é a Tua misericórdia sendo renovada a cada manhã, fruto desse amor resgatador revelado na cruz. Pai, dá a coragem de sair sendo sal e luz nessa vida, no padrão de quem resgata. Ajuda-nos a ter maior alegria quando nós sofremos o dano, para que o outro tenha esperança, para que o outro conheça o Senhor. Ó Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.